Saúdo a todos na paz do Senhor, amém? É um prazer inenarrável novamente estar com vocês, de verdade. E agora, tendo a grata satisfação de ter minha esposa junto. Eu já estive aqui algumas vezes, uma vez pregando, nos forasteiros aqui na igreja, depois vim outra, na formatura dos alunos do seminário, mas ela não teve a possibilidade de estar comigo. E hoje, tanto ela quanto o Isaac estão aqui, isso me deixa tranquilo. Minha filha mora em Feira de Santana, na Bahia, então eu acredito que ainda terão a oportunidade de conhecê-la, conhecer o esposo também, mas eu fico muito feliz. Esse é meu primeiro agradecimento. O segundo é porque agradeço a vida do pastor Eliezer e da irmã Roseli, porque nos receberam com muito carinho ontem, nos acolheram mesmo, de coração aberto, e a hospitalidade é tanta que, particularmente, a dificuldade de voltar para a Autônia é muito grande, pelo acolhimento. E, assim, também a galera dos forasteiros aqui, vocês são incríveis. Porque ontem me surpreenderam lá na igreja, porque chegaram assim, vieram vários em cima de mim de Isaac, você está aqui, Isaac, você está aqui, Isaac. Nossa, foi incrível, né? E eu fico muito feliz por isso. Eu acredito que uma das maiores preocupações, ou um dos maiores investimentos que um pai e uma mãe pode fazer na vida de um filho, é fazer aquilo que a palavra do Senhor orienta. Ensine a criança no caminho em que ela deve andar. E dar continuidade, porque o ensino, ele é um processo contínuo. Ele começa e eu acredito que só termina quando você definitivamente fecha os seus olhos. Porque a todo momento nós estamos tendo a oportunidade de aprender alguma coisa nova. E se a Bíblia dá essa recomendação, a ideia é justamente essa: ensine continuamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque para mim é uma alegria muito grande ter Isaac aqui no meio de vocês, e para mim isso me deixa o coração também muito tranquilo, porque eu entendo que eu estou cumprindo, junto com a minha esposa, o papel e a missão de ensiná-lo no caminho em que ele precisa manter os seus passos. Essa tem sido a nossa oração. Como eu, às vezes, conversando com minha filha, durante a semana, em feira, e eu ouço ela dizer algumas coisas e relembrar, trazer à memória algumas das experiências que ela teve enquanto estava conosco dentro da nossa casa. E isso geralmente ela faz em dias de aniversário. Meu aniversário mesmo foi em abril e ela escreveu no Instagram dela uma mensagem tão linda que eu fiquei, acho que 20 minutos chorando das palavras que ela escreveu e rememorando as coisas que ela havia aprendido caminhando e andando comigo. Isso é muito gratificante. Para quem é pai e já tem um filho numa certa idade e vê esse filho contar para outra pessoa a experiência que ele teve com o pai, com a mãe, enquanto ele estava dentro da casa dos pais, e como aquilo tem sido, como tem sido um alicerce para a caminhada dele, é muito gratificante. Então eu louvo a Deus por isso. A igreja está de parabéns, vocês estão de parabéns. Esse é o meu agradecimento. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, professora Roseli. Muito obrigado a todos. Amém? Bom, não terminei ainda as minhas considerações. Eu ainda tenho mais duas coisas importantes para dizer. A primeira é sobre o livro. O pastor Eliezer falou pela manhã sobre entendes o que lês e falou sobre os perigos da interpretação bíblica. Não julgue o livro pela capa. Até porque a capa eu achei estranha, porque é uma ratoeira. Mas talvez tenha algum significado. O perigo. O rato não tem dimensão do perigo. Ele só sente o cheirinho do queijo e ele vai com aquele narizinho e de repente ele é fisgado pela boca. E tem muitas pessoas que são fisgadas pelos olhos, fisgadas pela boca, fisgadas por aquilo que lê. E a ideia do Carson talvez foi muito interessante. A nossa tradução, ela não está tão próxima à ideia da tradução no original, mas eu acredito que ele consegue transmitir a ideia que o livro, da profundidade que o livro tem. É pequenininho, mas o conteúdo é excelente. Eu só tenho 2 exemplares. O Entendes o que Lês acabou pela manhã. Então eu tenho 2 exemplares desse livro e uma Bíblia, tamanho gigante, ali ainda. Quem tiver interesse, por favor, pode levar.
Por que eu incentivo vocês a comprarem esse livro, apesar de serem só 2? Eu lancei um curso agora, no mês passado, Rota da Exegese Bíblica. Esse curso, ele é especificamente voltado para todos. Ele é para o público geral, mas ao mesmo tempo direcionado para professores de escola bíblica dominical, para irmãos, líderes de departamento. Se você exerce alguma liderança na igreja, se você abre as escrituras e expõe as escrituras, mesmo que seja uma breve reflexão, esse curso é para você, porque ele tem como objetivo ensinar os passos que todo intérprete, todo exegeta, todo aquele que ao abrir as escrituras faz qualquer exposição do texto, conhecer as ferramentas que a hermenêutica disponibiliza para a interpretação. Isso é fundamental. O pastor estava falando sobre a necessidade de nós levantarmos um clamor para que nós tenhamos mais tradutores da Bíblia. E nós estamos falando de tradução, traduzir de uma língua para outra, é muito difícil. Exige uma série de detalhes, a cultura é diferente, o povo é diferente, a forma de recepcionar aquela mensagem que está sendo comunicada é diferente. Por isso que nós temos em língua portuguesa diversas traduções, diversas versões. Para quê? Para facilitar, para ajudar a compreensão. Quando você abre as escrituras, você entender, conseguir chegar o mais próximo possível da mensagem original que foi recebida pela audiência original, porque nós não somos os receptores originais da mensagem. O texto que a carta que Paulo escreveu para a igreja que estava na cidade de Roma, aquela carta foi para aquela igreja. Nós somos os receptores secundários da mensagem. É óbvio que essa mensagem comunicada para aquela audiência original estava muito claro. Eles automaticamente entendiam muito bem. Vou dar um exemplo. A mulher usar o véu. O que significa isso? Hoje eu não vejo nenhuma mulher de véu aqui dentro. Aí a tradução se aproxima, dizendo assim, não precisa necessariamente ser o véu, porque a cultura daquela época dizia isso. As mulheres que não usavam o véu, que não usavam a cabeça coberta, eram tidas como mulheres da vida, usando mais mulheres da vida, porque as mulheres raspavam a cabeça. Então, havia uma diferenciação. Para os receptores daquela mensagem, foi fácil entender. Para nós, não. Precisa de tradução. E, muitas vezes, a tradução tenta se aproximar ao máximo daquele tipo de linguagem que você, que eu consegue entender. Conseguimos entender. Perceba como não é fácil fazer uma tradução. Traduções de livros, do inglês, do russo. Hoje, há muita literatura russa sendo traduzido para a língua portuguesa. Eu tenho acompanhado alguns livros traduzidos em russo para o português, e os tradutores têm muita dificuldade de conseguir achar palavras que consigam fazer com que a audiência que está lendo aquele livro consiga entender o que foi que o autor original quis escrever com aquilo. Então, a tradução é um processo trabalhoso. E olha, nós estamos falando de tradução. Então, precisa mesmo de oração. Nós oramos pela manhã, paramos exatamente às 10h02 para fazer uma oração específica, para que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara. E você percebe com isso a necessidade de tradutores para outras línguas, principalmente para tribos indígenas. Agora, se nós particularizarmos, delimitarmos isso mais ainda, quando você vem para dentro da igreja, quantas pessoas têm acesso às escrituras, mas abrem e leem e não entendem? Muitas. Elas não dizem, mas não entendem. E quando não entendem, todo livro lido e não entendido é abandonado. A pessoa abandona. Eu tenho vários livros em casa. Se o livro não for interessante, é porque eu sou um pouco mais chato com leitura, mas ele se torna mais maçante, cansativo. Para aquela pessoa que não tem um hábito de ler com frequência, se ela pegar um livro chato, ela abandona o livro. Por quê? Aí você pergunta, por que você abandonou? Eu comecei a ler e não entendi. Não entendi, não chamou a atenção, não me cativou, o autor é muito cansativo, seja lá o que for. Bom,
como professores, líderes, pessoas que fazem uso das Escrituras, expõem as Escrituras, abrindo a Bíblia, lendo um texto, dois, e fechando e dizendo, bom, irmãos, aqui, está querendo dizer? Pronto, você partiu para a interpretação. Você partiu para a exposição. E quando você parte para a exposição, você se torna responsável por aquilo que você está dizendo. A palavra está aqui para ser dita. E você está aí para transmiti-la. Nós somos convocados para transmitir. Então, o meu curso Rota da Exegese Bíblica tem essa proposta de trazer as ferramentas principais da hermenêutica, da exegese, da interpretação, numa linguagem atual, prática, didática, dinâmica. O curso que você compra, você tem uma plataforma de acesso, o curso está todo gravado, ou está sendo todo gravado, o primeiro módulo está todo gravado. Bom, quem tiver interesse, tem as minhas redes sociais, pode perguntar para o pastor, entre em contato comigo, eu dou todas as informações necessárias. E esse livro faz parte do curso. Quem adquiriu o curso... será que eu falo isso? Eu vou falar. Não vou falar, vou falar. Quem adquiriu o curso, ganha esse livro. Quem adquiriu o curso como bônus, ganha esse livro. Aí se você não for adquirir o curso, compre esse livro. Tá? Não tem jeito. De uma forma ou de outra, você vai levar o livro. Adquiriu o curso, recebe o livro em casa. Não adquiriu o curso, compre o livro. De qualquer maneira, você vai ter o livro em casa também. Amém, irmãos? Muito obrigado por essa atenção. E agora vamos para a mensagem de hoje. Dia da Bíblia. E o tema da minha mensagem é a igreja centrada na palavra. A palavra igreja, eu vou reforçar esse conceito. Nesse sentido, ela tem dois significados. A igreja ela é um ambiente coletivo chamado de comunidade. Então, quando eu estiver falando de igreja, eu posso estar falando nesse contexto de coletividade, comunidade. Estou me referindo a todos vocês. A igreja do Senhor Jesus Cristo que se reúne na cidade de Cascavel, na rua tal, número tal, no bairro tal, no horário tal. Todos estão reunidos, somos a igreja de Jesus. Mas a igreja também ela tem um sentido individual, pessoal. Porque quando você sai desse grupo, você não fragmenta a igreja. Você continua sendo igreja aonde você está. Então você é representante desse corpo coletivo aonde você está. Por isso que a Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Você pode estar na praça, no supermercado, no trabalho. Você é a igreja de Jesus. Então a mensagem é, a igreja coletiva, comunitária, centrada na palavra. Está em Colossenses capítulo 3, verso 16. E 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Como são 2 versos, podem ficar sentados mesmos. Colossenses capítulo 3, verso 16. Eu estou usando para essa mensagem a tradução da versão NVI. A NVI, nesse processo de análise de tradução do texto, tem sido uma das bíblias de estudos mais importante no processo de tradução. Entenda? A NVI passou por diversas revisões e traduções. Só que, num momento para análise, se você quer ter uma bíblia de estudo boa, compre, adquira a NVI. Ela soma com outras bíblias de estudo. E a linguagem dela, nesse momento aqui, é importante. Colossenses capítulo 3, verso 16 diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. 1 Tessalonicenses 2, 13. Diz assim, também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus,
que atua com eficácia em vocês, os que creem. 2 textos que fundamentam essa mensagem. A igreja centrada na palavra, com o foco das Escrituras, olhando e voltado para Cristo. Uma das tarefas principais das Escrituras é demonstrar o que a Bíblia e como a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não sei você, mas eu já me perguntei, quem é que valida esse livro e pode de verdade afirmar que ele é a palavra de Deus, como nós sempre escutamos? Primeira pergunta. Não sei se essa pergunta já passou pela sua mente, pela sua cabeça. Nós temos 66 livros. No Antigo Testamento, 27. No Novo Testamento, é o contrário, né? É o contrário. No Novo Testamento, 27. No Antigo Testamento, quanto? 39. 66 livros. Escrito por vários autores, em lugares diferentes, em épocas diferentes, em contextos diferentes, em realidades diferentes. Juntaram o Antigo e o Novo Testamento. E no meado do 4º século depois da ressurreição de Jesus, aproximadamente o ano 400, 410, fecha-se o cânon e diz que esses 27 livros do Novo Testamento faziam parte do que se entende hoje ser a palavra de Deus. Isso é tão importante nós sabermos, para entendermos a importância de ser uma igreja centrada na palavra. E como as Escrituras exercem esse poder de influência e de direcionamento. Quando não se entende isso, não se dá às Escrituras o devido valor. Isso é tão evidente. Apesar de no Brasil nós temos uma grande quantidade de Bíblias anualmente sendo vendidas, isso é estatística apresentada pela Sociedade Bíblica do Brasil, é o livro mais lido, mas é o livro menos observado e é o livro mais criticado, mais questionado. Questiona-se tudo do Antigo e do Novo Testamento. Questiona-se autoria, questiona-se personagens, questionam-se palavras de Jesus. Um autor no século XIX chamado Schleiermacher, pai do existencialismo, questionou o Novo Testamento, dizendo que o Novo Testamento, todos os evangelhos, tudo que está registrado nos evangelhos era mito, que nada do que estava ali tinha acontecido, que era tudo histórias. E ele usa uma palavra que nós, ao lermos o Novo Testamento, deveríamos desmitologizar o Novo Testamento, principalmente tudo que se falava com respeito a Jesus. Por quê? Sendo que nós temos a maior quantidade de manuscritos, papiros e pergaminhos descobertos e que validam a autoridade ou que validam tudo que está escrito, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Se acredita a Platão livros que nem sabe se Platão e Aristóteles escreveram. E os papiros e os pergaminhos escritos de Platão e Aristóteles, nós temos 3. E são livros produzidos e reproduzidos e dito que foram escritos e falados por eles. Mas só temos 3. E da Bíblia você tem uma quantidade enorme que valida a autoridade das Escrituras. Ou pelo menos os registros e os achados. E tudo que nós temos, você encontra livros e papiros e pergaminhos e mais papiros e mais pergaminhos. E papiros e papiros e mais papiros. Estão sendo descobertos ainda recentes. Por quê? Porque a Bíblia é e deve ser o centro da nossa existência. A doutrina das Escrituras busca mostrar como linguagem e literatura bíblica que ela é a palavra de Deus.
E quando você acredita que as Escrituras é a palavra de Deus, ela de verdade passa a ser o norte da sua vida. Ela passa a ser o centro da sua existência. Ela passa a ser o foco da sua leitura. Porque você diz assim, eu não posso deixar de ler, porque aqui está escrito o que Deus entendeu que era necessário para que eu pudesse ter vida e caminhar bem por esse mundo. Tudo que está escrito aqui é necessário para a minha caminhada. Então eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso estudar. Está aqui uma coisa que eu acredito, como estudioso, pesquisador, leitor das Escrituras. Está aqui um negócio que eu acredito que pastor não precisaria pedir para membro ler a Bíblia. Não precisa. Porque ele individualmente já deveria trazer em si a necessidade de ler as Escrituras. Porque o alimento normal diário, ninguém precisa falar para você, vai comer. A não ser quando você está meio enjoado, meio morocochô, meio... A mãe olha para o filho, vai lá, vai comer alguma coisa. Você comeu? Não, não comi, dá para perceber, você não está olhando, o semblante está um pouco caído, vai lá comer. Mas quando passa esse período de gripe, primeira coisa que você chega, quando chega em casa, a primeira coisa que você faz é ir para a geladeira, é abrir fogão, é abrir armário, é ver se tem biscoito, se tem alguma coisa. Está fazendo o que aí, menino? Estou procurando alguma coisa para comer. De novo? Acabou de comer, não faz meia hora. Mas estou com fome. Esse é o processo natural. Quando você está com fome, você come. E até quando não está com fome, come de novo. Eu almocei na casa do pastor hoje. Deixa eu olhar para a Estela. Eu almocei na casa do pastor. Cheguei ali onde nós estamos tranquilamente hospedados. E fui para a geladeira. Pode rir, irmão, porque é verdade mesmo. Fui procurar lá um biscoitinho, uma aguinha para beber. Por que eu estou usando essa comparação? Para dizer que se as Escrituras é o nosso alimento diário, como não precisa dizer que você precisa ler, porque você sente fome e desejo de ler, automaticamente você está toda hora lá na estante com ela aberta. Tu vai fazer o quê? Não, eu vou ler porque bateu uma fome. Aí eu vou fazer um lanchinho básico aqui, bateu uma fominha de novo. Agora, por que não se dá às Escrituras o devido valor? E eu faço 3 considerações importantes. A primeira é o princípio da Escritura. A Bíblia deve ser identificada como a palavra de Deus. A Bíblia é o desdobramento de uma única história, a de que Deus age no mundo. A Bíblia revela quem é Jesus. E quando a Bíblia, com base nesse princípio, porque ela traz a mensagem de Deus, e essa mensagem é uma mensagem que revela quem é Cristo, ela fala daquilo que ela tem de mais importante, da sua autoridade. Por que eu devo ler a Bíblia? Porque ela traz uma mensagem fundamental, e essa mensagem precisa ser compartilhada. Que mensagem é essa, você pergunta? A mensagem de que Jesus veio ao mundo para salvar aquele que se havia perdido. A segunda coisa importante é que a natureza da doutrina das Escrituras enfatiza o seu alicerce de sua inerrância. Gente, eu escrevi um artigo, meu artigo está publicado no site da Vida Nova, sobre inerrância, infalibilidade das Escrituras. Se questiona a inerrância. O conceito da inerrância é de que a Bíblia não erra. A Bíblia não erra. Verdade. A Bíblia não erra. Partindo de quê? Porque nós encontramos erros de tradução, erros de palavras, erros de datas, erros de contas, de informação, de censo, melhor, erro de censo no Antigo Testamento. Há determinados tipos de erros, mas são
erros que não invalidam. Você fala, epa, o pastor acabou de dizer que a Bíblia tem erro. Não, esse erro é um erro que não invalida o cerne da mensagem principal das Escrituras. E por que esses erros aconteceram? Porque geralmente, principalmente no Novo Testamento, o texto era falado, oralmente falado. Paulo tinha um amanuense, um secretário que escrevia aquilo que Paulo dizia. E esse erro erro de audição, isso é normal. Sabe aquela coisa, você vai sair? Vou, passa no supermercado, compra 1 quilo de açúcar. Aí tá bom então, fechou a porta, foi, daqui a pouco ele chega com 1 quilo de sal. Já aconteceu isso com vocês? Pedir para trazer uma coisa, traz outra? Comigo já aconteceu. Aí eu chego em casa, coloco o pacotinho sobre a mesa, vou para a sala, daqui a pouco o Esther chega, peraí, sal tem, era açúcar. Eu falei, você não falou sal? Eu falei, não, falei açúcar. Meu Deus, eu entendi sal. Isso é normal, acontece. Mas a inerrância das Escrituras vai falar sobre aquilo que a Bíblia de verdade tem como finalidade dizer. Eu estava em São Paulo dando aula de arqueologia bíblica e um aluno veio e me perguntou sobre dois textos de extrema contradição no livro de Deuteronômio. 2 textos. Não é que eu não posso dizer, eu não me recordo, mas eu lembro do livro de Deuteronômio, uma passagem quase no finalzinho de Deuteronômio. Não era ainda sobre a questão da morte de Moisés, era uma outra passagem, problemática mesmo. E ele veio e me perguntou, me questionou o fato arqueológico daquela passagem. E aí ele colocou a passagem, não, se tem erro aqui, a Bíblia tem erro, porque esse é o problema, porque esse tem problema. Não, meu irmão, não tem problema. A grande questão aqui, o problema não está aqui. Qual é a mensagem que o autor está querendo transmitir? A Bíblia é inerrante naquilo que Deus entende ser importante para você saber para a sua caminhada. Porque ela não se propõe falar sobre ciência, ela não se propõe falar sobre arqueologia, ela não se propõe a dar dados estatísticos importantes, a distância que tem a Terra de Júpiter, a distância que tem Júpiter de Saturno, a distância que tem o universo. Ela não se propõe a dizer isso, mas ela diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso você precisa saber. Acabou. A palavra de Deus é poderosa nos atos de sua fala. E quando ela entra nesse critério, ela entra no critério da revelação, da infalibilidade e da autoridade suprema das Escrituras. A Bíblia é infalível, palavra de Deus. Por que ela é infalível, palavra de Deus? Porque o que Deus deixou escrito é o que é importante para você poder viver e caminhar, e se nutrir e caminhar. A gente come de tudo. Eu como muitas coisas, várias, mas se um nutricionista chegasse e falar, coma isso aqui, ele está dando uma listinha para você, porque ele está dizendo que aquilo que ele está colocando ali é importante para você comer e trazer uma boa nutrição para o seu corpo. Então tudo que você vê de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, é importante para você, porque foi o que Deus deixou registrado para você caminhar a sua vida cristã. Agora nós entramos nesses embates da vida, e essa foi a minha introdução, para começar a dizer que a palavra, a igreja centrada na palavra, ela tem como essência mostrar que a palavra de Deus liberta. Colossenses capítulo 3:16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. João capítulo 8:34 diz que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Portanto, a palavra de Deus liberta da escravidão. João 8:32 diz, e conhecerão a verdade e a verdade libertará. A palavra de Deus faz morada em você. Colossenses 3:16, Paulo é enfático em dizer, habite em você, habite
habite em vós ricamente a palavra de Cristo, ricamente, abundantemente, de forma plena, habite em você, ao ponto de se alguém, não literalmente, mas metaforicamente, cortar o seu braço, sai a palavra de Deus. Arrancar o outro braço, sai a palavra de Deus. Arrancar uma orelha, sai a palavra de Deus. Tudo que vier à tua boca, seja a palavra de Deus. Colossenses 3,17 diz assim: tudo que fizer, tudo que você falar, faça-o em nome do Senhor Jesus, dando glória a Deus, Pai. Gente, é tudo. Então a palavra de Deus, ela liberta da escravidão, ela faz morada em você, e ela transforma você num seguidor de Jesus, num discípulo de Jesus. João 8,32 diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Não é firme no que você pensa, não é firme em conceitos dogmáticos, é firme na palavra. Por isso que a gente fala: leia a palavra, coma a palavra, ande com a palavra, viva a palavra, leia de manhã, leia de tarde, leia de noite, leia de manhã, leia de tarde, leia de noite, leia a palavra, viva a palavra, coma a palavra, ande com a palavra, saia com a palavra, durma com a palavra. É difícil, né? Eu sei, não é fácil. A gente passa por situações difíceis. Você é provocado, eu sou provocado. Palavras provocam a gente a... Mas Paulo está dizendo: habite ricamente em você. Por que eu devo comunicar a palavra? Porque a palavra liberta. A palavra transforma. E a palavra torna você um discípulo de Jesus. Quer andar como Jesus andou? Leia a palavra. Quer conhecer Jesus? Leia a palavra. Quer ouvir Jesus? Leia a palavra. A igreja é centrada na palavra. Segundo, a palavra anuncia e confronta. Salmo 119, 6 e 7 diz: então não terei de que me envergonhar, quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Eu aprenderei. Ele diz: eu não me envergonharei quando considerar todos os teus mandamentos. E eu darei graças com integridade de coração. É interessante, né? Eu darei graças com integridade, com inteireza de coração, quando tiver aprendido todos os teus juízos. E Marcos 28, 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A palavra anuncia e confronta. A palavra anuncia o Cristo encarnado. Quando João Batista está proclamando uma palavra dura de confronto para aquelas pessoas que estavam o ouvindo, ele diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos dos vossos maus caminhos e sejam perdoados. Venham, sejam batizados. A palavra confronta. Nicodemos, quando vai encontrar-se com Jesus, e ele vem com aquela linguagem: ó bom mestre, se Deus não fosse contigo, essas coisas não estariam acontecendo. Aí Jesus vira para ele e fala: bom, só existe Deus, só há um, só Deus é bom. Aí ele diz assim: o que eu preciso fazer? Aí ele diz assim: arrependa-se, você precisa arrepender-se. A mulher samaritana, quando está com Jesus, ali naquele diálogo no poço, a palavra que Jesus dá para ela, depois de todos aqueles fatos, daquele diálogo de descobertas, de revelações, de coisas que ela fica surpreendida conforme Jesus vai conversando com ela, ele diz assim: olha, não peques mais.
No capítulo 5 de João, Jesus está indo para o templo, mas antes de chegar no templo, ele para no poço, no tanque de Betesda, onde se acreditava que um anjo, sei lá quando, em que momento, em que período do ano ele descia, mas ele descia e movimentava as águas, e tinha um homem paralítico há 38 anos naquele lugar. Quando Jesus chega para conversar com ele, a pergunta que Jesus faz para ele é: queres ser curado? E ele não disse: opa, chegou a solução. Ele não diz: é óbvio que eu quero. Não, ele diz assim: como eu posso ser curado? Todas as vezes quando o anjo chega e é para eu ser lançado na água, vem um após mim, passa e eu perco a vez. Aí Jesus não falou: coitado. Bem que eu sabia que era você que eu tinha que vir conversar. Eu estava vindo lá e... Não, Jesus diz para ele: toma a tua cama, levanta-te, toma a tua cama e anda. E o texto diz: e ele imediatamente levantou, pegou a cama, andou. E ele sai tão feliz da vida, tão feliz, que perguntam para ele: você não era aquele que estava lá? Quem fez isso? Eu não sei. Só sei que eu estava parado, um homem chegou, fez uma pergunta, eu respondi, e ele falou: toma a tua cama, levanta, toma a tua cama e anda. E a palavra de Jesus para aquele homem foi: vai e não peques mais. A palavra que se tem falado hoje é que parece que não existe mais libertação, não existe mais palavra de anúncio, porque parece que Deus está tão bonzinho na nossa época, porque Ele só quer dar as coisas para as pessoas. Deus está aqui para te dar isso, Deus vai te dar isso, Deus vai abençoar você nisso, Deus vai trazer isso, Deus vai trazer isso, mas se esquece de dizer que ela também confronta. Eu tenho isso para lhe dar, mas não faça mais isso. Se obedecerdes a minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, com isso, nós entendemos que a palavra anuncia um reino de Deus. A palavra confronta dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra reorganiza a nossa cosmovisão, ou que numa linguagem diferenciada, a palavra muda a nossa forma de enxergar. Ela tira esse óculos e coloca um óculos diferente. Sabe quando você vai ao oculista, faz o exame, volta uma semana depois e pega o óculos novo, você coloca. Ah, meu Deus! Eu li isso aqui 3 vezes e não vi que tinha um R aqui. É, verdade. Eita, como um óculos faz diferença. Mudei para um óculos diferente, agora eu estou enxergando. Vou contar uma experiência do meu avô, já falecido, com a minha mãe. Meu avô trocou o óculos. Chegou em casa, com óculos novo. Minha avó fez um café, ele foi tomar o café. Quando ele foi tomar o café, tinha uma mosca dentro do café. Aí ele falou: eu fico imaginando quantas vezes eu tomei uma mosca, viu? Mas agora não tomo mais, estou de óculos novo. Por favor, me dá outro café, porque isso aqui tem mosca dentro. A palavra reorganiza a nossa cosmovisão. Filipenses 2, 3, 5 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente do seu interesse, mas também do interesse do outro. E aí o verso 5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E como é que eu conheço a atitude de Cristo Jesus? Lendo o que foi que Cristo Jesus fez. A palavra de Deus reorganiza o meu estado espiritual. Então, quando a palavra é anunciada, ela é anunciada e ela chega com essa autoridade de confrontar. Eu acho interessante que você não precisa ficar colocando o dedo no nariz de ninguém. Olhe, viu? Agora você tem que mudar nisso. Agora você tem que mudar nisso. Agora você tem que mudar nisso. Não. Abra as escrituras. Leia as escrituras. E as escrituras vai mostrando, ó. Faça isso, mude nisso, ande nisso, deixe disso, deixe disso, deixe disso. Revista-se do novo homem, num homem totalmente diferente. Terceiro, a palavra é o alimento diário. Em Lucas 4:4, na versão corrigida que eu vou ler,
diz: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O Salmo 107, verso 9 diz: pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta com os meus mandamentos. Lucas 24, 32 diz: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? É que a gente é assim, porque eu sou assim. A gente tenta dar um jeito, a gente tenta aconselhar a pessoa, a gente tenta dar dicas de como ter uma vida bem-sucedida. Porque hoje o mundo está assim: 7 passos para ganhar isso aqui, 3 passos para isso. E eu não estou falando de eu como escrevo para infoprodutores, como copyright. Então, às vezes você escreve uma copy, aí você recebe uma mensagem do outro lado: não, você tem que colocar aí, como ser bem-sucedido. Tá, como? 5 passos para você ser bem-sucedido. Passo 1, faça isso. Passo 2, faça isso. Passo 3, faça isso. E a gente vai absorvendo essas formas de 7 para isso, 4 para aquilo, 3 para aquilo outro, 2 para aqui, como isso, como aquilo ali, como faço aqui, como ser dessa forma. E a gente acredita que também a Bíblia vai tendo. Não é assim. A palavra do Senhor não tem 7 passos para você conquistar tal coisa, 12 formas para você ir para tal lugar, não. E não estou dizendo que isso é uma forma errada. Eu estou dizendo que às vezes a gente absorve essa forma e começa a pensar que as Escrituras é assim. Não, as Escrituras não é dessa forma. O texto diz que ele estava andando com aqueles 2 discípulos no caminho, se aproxima dos discípulos. Eles dizem: o que é que está acontecendo? Você vem de onde? Você não ficou sabendo dos últimos acontecimentos? Cristo tal. E aí Jesus vai conversando com eles. E depois, quando Jesus passa e eles param num determinado lugar, eles dizem essa palavra: não ardia o nosso coração enquanto pelo caminho Ele nos abria as Escrituras? A gente precisa ler as Escrituras mesmo. E hoje, como dia da Bíblia, vai mostrando, e eu estou mostrando de forma muito mais ampla. A palavra é o nosso alimento diário. A palavra é o nosso alimento diário. Como nosso alimento diário, ela é a palavra de Deus, pois é o pão vivo que desceu do céu. João 6, 22 a 26. A palavra de Deus traz paz ao coração, e a palavra de Deus gera fidelidade. 1 Timóteo 4, 8 a 5 diz: porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração, expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. A palavra é o pão, a palavra é paz, a palavra traz fidelidade. Porque quem pega a palavra, se apropria da palavra e proclama a palavra, ele é fiel. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e verso 2 diz: o que é que se requer dos ministros de Cristo? O verso 2, que cada um seja encontrado fiel. Paulo orientando a Timóteo, ele diz: fiel esta palavra e digna de toda aceitação. Fiel é a palavra do Senhor. 4, a palavra dá direção. Salmo 119, 1 diz: como são felizes os que andam nos caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes! 4 orientações tácitas e diretivas que esse salmo traz. Felizes são aqueles que andam, verso 1, na lei do Senhor. Porque, como foi lido aqui no Salmo 119, 105, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Felizes são aqueles que guardam, verso 2, seus mandamentos. E aí você poderia ler Salmo 19, verso 1 e verso 2, Salmo 119, verso 89, Romanos, capítulo 1, verso 18 ao verso 20. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Uma noite, um dia faz declaração, a outro dia. Salmo 19, verso 1 e verso 2. A palavra do Senhor é o alimento.
A palavra, são felizes os que guardam, são felizes os que andam, e são felizes os que buscam de todo o coração. Jeremias 29:13 diz: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem não pratica, no verso 3, a iniquidade, Romanos 1:28-32 diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o texto diz: Deus os desprezou, Deus os desprezou, Deus os entregou. Verso 24, verso 26, verso 28 de Romanos, capítulo 1, verso 24, verso 26 e verso 28. Porque tendo conhecimento de Deus, não adoraram como Deus, Deus os abandonou, Deus os entregou. Mas todo aquele que anda conforme a palavra de Deus, você tem direção para a sua vida. Quer direção? Leia a palavra do Senhor. Quer estar abastecido? Leia a palavra do Senhor. Quer proclamar? Quer viver uma vida que você entende? Senhor, fala comigo. Senhor, se há em mim algum caminho mal, como o salmista diz, né? E vê se há em mim algum caminho mal. Aí você abre as escrituras e está lendo, o Senhor fala: arrume a tua vida nisso, endireite os teus caminhos nisso, observe isso, observe a lei do Senhor, medite na lei do Senhor, fale a lei do Senhor, proclame a lei do Senhor, diga a lei do Senhor. Aí você vai se apropriando disso, e você vai caminhando, e vai vivendo de uma maneira diferente. Quinto, e já estou terminando, a palavra conforta. Salmo 119, 28 e 50 diz: a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. João 14:1 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E Jesus, que é a palavra encarnada, Ele é esse que se compadece dos aflitos e os conforta. A palavra de Deus encoraja. Salmo 31, 24 diz: sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. A palavra de Deus será o teu refúgio. Naum, verso 1 e capítulo 1, verso 7 diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. A palavra do Senhor conforta. Estou triste, ela conforta. Estou preocupado, ela me ajuda. Meus irmãos, eu não conheço as experiências de vocês. Eu vejo aqui, vocês também estão me vendo falando daqui de cima. Falando da minha experiência, das dificuldades do dia a dia. É só a palavra do Senhor. É só a palavra do Senhor. E eu sei que isso é verdade, porque muitas vezes eu vi a misericórdia do Senhor alcançando a minha casa, por confiar na palavra do Senhor. Isso é tão verdadeiro para mim, falando agora de mim, que é uma das razões pelas quais eu não consigo deixar de fazer o que eu faço. Porque a palavra do Senhor fica na mente aqui: olha, ande por esse caminho, faça isso, mesmo errando. E todas as vezes que erra, a palavra do Senhor diz: olha o caminho aqui, olha o que você deveria ter deixado de falar, tome cuidado com isso daqui. A palavra do Senhor conforta. Como foi dito hoje pela manhã, quem ri por último, ri melhor. A palavra do Senhor coloca o riso na sua boca, nos seus lábios, porque você percebe que não é só a história dos outros, ela também é a sua história. A palavra do Senhor não fez só na vida dos outros, a palavra do Senhor também faz na sua vida. E por último, a palavra santifica. Salmo 119, 11 diz: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. O verso 16 do 119 diz: tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. E João 17, 17 diz: santifica-me na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Alguns aspectos importantes da oração de Jesus aqui em João 17. Manifeste o nome de Deus aos homens. 17 verso 6 diz: eu revelei teu nome àqueles que do mundo o Senhor me deste. Manifeste o nome do Senhor a todas as pessoas. Não tenha vergonha de dizer.
Eu tenho acompanhado, da forma como eu consigo acompanhar lá de Autônia, o trabalho que os forasteiros fazem, os evangelismos, as ações que vocês estão fazendo. Então, passando pelo Instagram, a gente acaba vendo. É tão importante quando você para o tempo, um momento da sua vida e proclama o nome do Senhor. Mas entenda uma coisa. A vida não é feita de momentos. Você não é um momento. Você é um dia que anda. Você anda. E aqui, manifeste o nome de Deus aos homens. Em tudo o que você fizer. Em tudo o que você fizer. Dê a conhecer aos homens que tudo que pertence ao Pai também pertence ao Filho. João 17:10. Tudo o que tenho é teu e tudo o que tens é meu. Entenda que você é guardado em Cristo. João 17:11 diz: protege-os em teu nome, o nome que o Senhor me deste. E no verso 17 e 19 diz: santifica-os na verdade, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Isso significa que a palavra santifica a sua vida. Quem é que faz tudo então na nossa caminhada? É a palavra de Deus. Não importa a versão, não importa a tradução, não importa se ela é aquela que você mais entende, que é mais clara para você. Não importa se a capa é rosa, se tem florzinha, se não tem florzinha, se tem uma cruz, se não tem uma cruz, se é preta, se é vinho, se é grande, se é pequena, se é fininha, se é gordinha, se é pequena ou se é grande, não importa. Como o Riley disse, o importante, que ótimo você ter uma Bíblia, mas muito mais importante é você abrir as Escrituras e gastar. E eu vou mudar a palavra, gastar não seria a palavra ideal, é doar, é entregar-se nos braços do Senhor. Todas as vezes que você medita na palavra do Senhor, significa que você dá atenção ao que aquela pessoa está dizendo. Porque todas as vezes, geralmente nós somos forçados a ouvir orientação. Porque às vezes alguma coisa errada, e você ali tem que estar ali ouvindo. Mas quando você tem deleite em ouvir uma pessoa falar, o que é que você faz? Meu Deus do céu! Coloca ela ali no Instagram, coloca o sininho para que tudo que ela postar você possa ver. De manhã ela levantou, você está levantando junto. Falou alguma coisa, você está seguindo. Sabe o que é isso? É a honra que você dá para aquela pessoa. Porque tudo o que ela faz, tudo o que ela fala, o diário dela, torna-se o seu diário. Torne a palavra de Deus o seu diário. Torne ela a sua vivência. Não saia de casa sem antes lê-la. Não chegue no trabalho e comece suas atividades sem antes lê-la. Tenha a palavra de Deus como referencial. Fique de pé, por favor, e eu vou ler a conclusão que eu fiz. Quem identifica a Escritura como palavra de Deus se preocupa bastante em submeter a sua vida à autoridade dela. Você acredita que a palavra de Deus é a autoridade suprema? Você acredita que a Bíblia é suficiente para a sua vida? Você acredita que a palavra de Deus é fiel e ela não falha? Independente dos possíveis erros gráficos e seja lá quais aparecerem. A Vida Nova lançou recentemente, mandou para eu analisar um livro falando sobre manuscritologia e paleografia bíblica. E eu estava lendo o livro e eles analisam todos os possíveis tipos de manuscritos e todas as escritas paleográficas para tentar achar possíveis erros. Esses erros não é para contradizer, para mostrar o quanto a Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus, independente de qualquer tipo de informação que pudesse chegar sobre a minha mesa. A palavra de Deus é o seu pão diário. Uma igreja centrada na palavra. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente.
É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.